Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje eu vou falar sobre clientes, como ter clientes, estratégias, quais são as melhores estratégias para se conseguir clientes, né? Os nossos alunos sempre nos perguntam, cara, passa um pouco do teu conhecimento, passa um pouco do que fazer para ter sucesso na parte comercial. Então, quem é nosso aluno sabe que a gente tem o funil do integrador. O que é o funil do integrador? É um passo a passo para ter sucesso na parte comercial, como empresa de energia solar. Lá no vendedor solar, a gente desenvolve várias etapas. Então, a primeira, né, é objetivo, né? Metas, objetivos, estratégias. Então, tu monta isso. E dentro disso tá a parte de aquisição de clientes. Como ter clientes, né? Como é que eu faço para ter clientes? Então, é um conteúdo muito importante, ele é uma base para todo o resto. Porque se você não tem cliente, não adianta, você não vai conseguir fazer orçamento, você não vai conseguir fazer visita, você não vai conseguir fazer fechamento, as coisas não vão acontecer. Então, essa é uma parte muito importante para quem atua com energia solar, né? Porque é aqui que depois o resto acontece, né? Então, eu vou explicar para vocês as melhores formas, as melhores estratégias que eu usei nesses últimos 7 anos atuando com energia solar, tá? Para que vocês consigam também replicar isso e fazer venda e ganhar dinheiro, beleza? Pessoal, a melhor estratégia, né, é tu ter várias estratégias, né? Então já derrubei meu título aqui, tá? Não existe uma estratégia específica que vai funcionar para todo mundo. Se alguém falar isso para vocês, foge dessa pessoa. Essa pessoa é uma marqueteira, quer te vender curso ou qualquer outra coisa do tipo. A verdade é que nosso país é muito grande e são estratégias, às vezes, locais, dão mais resultados do que estratégias grandes. Eu vou dar um exemplo para vocês, está nessa live aqui o Fabiano pode falar. Ele mora numa cidade de 20 mil habitantes e está vendendo quase 1 milhão por mês, né? Como que ele consegue isso? Cara, ele não gasta R$ 1 em marketing digital. Ele tem networking, ele tem rede de contato. Então existem estratégias juntas ou combinadas que vão te dar um resultado lá na ponta, que vão te fazer ter sucesso na conversão, tá? Então assim, ó, o primeiro aspecto quando está montando uma estratégia de ter clientes é: você vai ter uma equipe ou você vai fazer isso sozinho, tá? Porque caso você queira ter uma equipe, você já começa a montar uma estratégia com um time de vendas. Então, quando você tem um time de vendas, você tem duas opções. Ou você ter essa equipe interna, ou seja, funcionários registrados, CLT, né? Ou você vai transformar essas pessoas em parceiros, em representantes comerciais, por exemplo, né? Então, se você quiser ter um time que trabalhe junto com você, você vai definir que moldes essas pessoas vão estar com você, né? E isso é muito importante definir justamente pelo custo que você vai ter. CLT, pessoas, time interno. Você consegue ter mais controle sobre essas pessoas, você consegue ter mais direcionamento, capacitar melhor, né? Acompanhar melhor essas pessoas. Elas vão estar o dia inteiro contigo, elas vão estar o dia inteiro com o teu time, tu vai ver elas ligando, tu vai ver elas fazendo orçamento. Então você consegue controlar melhor as pessoas, né? Então, tudo na vida tem ônus e bônus. Então, se você optar por ter esse tipo de time, você sabe o que você... Porque o pessoal que trabalha CLT tem custos fixos. Então, você já vai pagar um salário, né? Então, se você já vai pagar um salário, automaticamente essa comissão vai ser menor. Porque não é só o salário. É o carro, é a gasolina, é o escritório, é as ferramentas de trabalho, o notebook, a impressora. Então, você teve que montar toda uma estrutura para que aquela pessoa conseguisse estar ali exercendo o trabalho dela,
né? Então, com certeza essa pessoa vai ganhar menos do que, por exemplo, um representante comercial, que é a segunda forma de montar uma equipe, né? De ter mais pessoas trabalhando com você. O representante comercial, na comissão ele ganha mais, mas ele não tem estabilidade, ele você não vai dar custos fixos para ele, a estrutura é dele, ele é um representante comercial, ele é um CNPJ, ele é uma empresa, né? Então assim, você pode até acompanhar ele em visitas, isso vai ser muito importante, mas é muito difícil você ver ele fazendo prospecção, é muito difícil vendas. Porém, tu tem um custo menor com ele, né? Então, quando você está no início, de repente é mais interessante você pagar uma comissão maior, mas que a pessoa entre com a infraestrutura dela. E ao longo do tempo, conforme você vai crescendo, tem espaço físico, aluga um escritório, né, consegue ter toda uma infraestrutura para aquela pessoa trabalhar, você contrata ela como CLT ou outras pessoas, enfim, né? Então, pela minha experiência, pessoal, é mais ou menos isso que eu tenho para passar para vocês na montagem de time. Então, escolham, e outra, dá para fazer misto, tá? Vocês podem ter as duas opções. Eu tenho parceiros internos, né? Eu tenho um time interno comercial e também tenho parceiros externos, né? Então eu faço essa mescla, tá? Mas existem essas opções aí, beleza? Caso você, independente se você vai atuar sozinho ou com pessoas, existem algumas estratégias que você vai ter que usar para adquirir clientes, né? Então, independente se você está sozinho ou com um time, uma empresa sem marketing, tá? Ela não existe. Hoje, se você não é visto, você não é lembrado. Você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar na internet, você tem que ter teu site, você tem que ter Face, Instagram, fazer post, mexer, cutucar, provocar as pessoas. Então, quem não é visto não é lembrado. Se você não investe em marketing, você está jogando dinheiro fora. Você está perdendo dinheiro, tá? Se ninguém te falou isso, sinto muito que eu seja o primeiro, tá? Mas a verdade é essa. Eu invisto em marketing digital desde que eu abri a empresa em 2016, né? 2015, 2016, né? Google, Face, Insta, YouTube, LinkedIn é teste. Marketing é teste. Tu tem que investir. Tira de um, bota no outro, tira do outro, bota no outro. E assim que o negócio vai acontecendo, né? Marketing digital é teste total, tá? E existem várias formas de se investir hoje em marketing. Existe o marketing digital, né? Para dar um panorama geral aqui para vocês, né? Na questão do marketing digital hoje, o que mais funciona, né, pessoal, é o Google, tá? Por quê? Porque o Google ele te traz leads mais qualificados. Os leads geralmente são mais quentes. É aquele cara que já optou por comprar. É aquele cara que vai escrever assim, ó, energia solar e o nome da cidade dele. E vai ligar para as primeiras 2, 3 empresas que aparecer. Esse cara tá aquecidíssimo. Ele vai comprar de alguém, tá? Então, podem botar as perguntas aí, depois eu respondo, tá? Quando eu terminar aqui o conteúdo. Podem perguntar à vontade. Então, esse é o público, tá? Do marketing digital. Face e Instagram funciona? Até funciona, tá? Mas mais a médio e longo prazo. Por isso que você tem que começar até de forma orgânica, não precisa sair investindo, né? Turbinando os posts e investindo nas publicações. Mas você tem que gerar conteúdo, né? Fechou um negócio, bate uma foto, faz um postzinho, ó, conta antes, conta depois, né? Então existem várias formas de tu gerar conteúdo diário, não vai custar nada e tu tá fazendo ali, começando a fazer um marketing ali para ti, né? Então Face e Insta, pessoal, é mais a longo prazo, porque o pessoal que vem, ele é mais desqualificado, ele é mais curioso, ele ainda não entende muito bem, então você tem que ir trabalhando ele, né? Ele não vai estar no momento de compra, tá?
ele não vai estar no momento de compra. Marketing digital, pessoal, basicamente é isso, tá? Mas você tem que ter as plataformas, tu tem que ter um site, tu tem que ter um Face, um Insta, um Google Meu Negócio, tá? Pesquisem sobre isso e vão atrás, tá? Outra coisa, marketing tradicional. Eu tenho parceiros que atuam com energia solar em cidades pequenas, 10, 20, 30, 50 mil habitantes. Esse tipo de público geralmente é mais tradicional, ele é mais conservador. Então, nesse tipo de mexer muito em tecnologia, onde é que essa galera tá? Essa galera tá no jornal, essa galera ainda tá na rádio, né? Essa galera tá nessas mídias mais tradicionais, tá ali na televisão, no horário local, do jornal local, né? Esse pessoal, ele gosta mais desse tipo de mídias, né? Eles não avançaram conforme o pessoal da cidade grande, assim. Então você tem que ter esse feeling e entender o local que você tá. Eu estou numa cidade grande, onde eu vou botar ali no Google e vai vir gente falar comigo toda hora, e eu ter muito orçamento para fazer, né? Ou não. Eu estou numa cidade que eu posso botar R$ 1.000 por mês no Google, não vai vir uma alma viva, porque o meu público, a minha cidade, a minha região, as pessoas daqui, ela não pesquisa ali. Ela é do jornal, ela é da rádio, ela conhece o jornalista, ela conhece o radialista, ela liga para a rádio para pedir música, para falar sobre alguma coisa, para entrar nas... Era isso que eu queria falar para vocês. Outra coisa que dá muito resultado, e aí é independente do local, seja cidade grande, média, pequena, não importa. Seja o seu público comércio, indústria, agro, residência, não importa, tá? Indicação, networking, rede de contatos, tá? A chance de você fechar um negócio com uma pessoa que veio de indicação, ela é mais do que 50%. Ou seja, se você chega em alguém que você não conhece, vamos lá, pela internet, tá? Hoje, a conversão, ela está em torno de 15 a 20%, tá? Os dados estatísticos que eu tenho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para você fechar um negócio, você tem que atender, ó, são 15 a cada 100. Então, para fechar um negócio, você tem que atender 10 clientes para fechar um. Ou seja, 15% é a sua chance de fechar. Agora, quando você faz um orçamento para uma pessoa que te conhece ou conhece alguém que te conhece, ou seja, fez com você e está te indicando, é seu amigo e botou a confiança, não, pode fazer com esse cara que eu conheço, né? Botou as mãos no fogo por você, essa chance ela passa de 50%. Pelas estatísticas que eu tenho é 60%. Então você tem 60% de chance de fechar. Ou seja, cada 10 orçamentos você vai fechar 6. Por quê? Porque a pessoa já ela confia por tabela em você. O amigo do meu amigo também é meu amigo. Tem várias frases, né, que a gente traz para o dia a dia para comprovar esses números, né? E uma pessoa estranha é mais uma pessoa estranha. E hoje, energia solar, pessoal, tá um monte de gente está trabalhando. Então, o que acontece? Está afunilando nos conhecidos. Alguém conhece alguém que tem, ou alguém conhece alguém que trabalha com isso. Então, vai ser muito difícil sair da mão ali. Então, repetindo, as pessoas ou fazem com alguém que elas já conhecem que está trabalhando com isso, ou elas fazem, ou elas conhecem alguém que já colocou e pede indicação, tá? Então cada vez o círculo está apertando mais. Por isso que a indicação é tão importante, manter um relacionamento saudável com o cliente é tão importante, não fazer promessas que não vai conseguir é tão importante. Aí a gente já entra, né, em pós-venda, vamos falar sobre isso mais para frente, em outras
em outras oportunidades, né? Mas indicação é o ponto-chave para você ter sucesso. De todas as estratégias, seja você ter os seus representantes comerciais, você ter seu time de vendas, você trabalhar com marketing digital, você trabalhar com marketing tradicional, de todas as estratégias, a indicação é a que mais fecha negócio. É onde você mais vai ter cliente convertido, tá? Então, assim, é muito importante vocês saberem isso. O cliente não vai comprar, ele pode até ir pelo preço, mas ele vai filtrar primeiro. E onde é que ele filtra? Tá? Dados estatísticos, pessoal. No atendimento, 60% dos negócios fechados, o cliente escolhe pelo atendimento que teve no início. Então, se eu entrei em contato com a pessoa, mais ou menos, murcho, oi, bom dia, né? Aquela pouca voia, sem vontade, né? Não gerar uma conexão que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade, eu gostei de ti, tu gostou de mim, não gerou empatia, não gerou carisma, esquece, não vai fechar. Ou seja, você tem que ter alta performance desde o primeiro instante, desde o primeiro contato com essa pessoa. Senão você não vai fechar. Pessoas fazem negócios com outras pessoas. Se você não for o melhor no atendimento, a chance de você perder esse negócio é gigante. Por isso que pessoas ganham indicação de outros clientes, de outras pessoas, de conhecidos e não fecham, tá? Então, pessoal, automotivação e confiança, carisma, empatia, saber o que está fazendo, saber o que está falando, né? Gerar engajamento, gerar reciprocidade. No curso do Vendedor Solar a gente fala muito sobre gatilhos mentais, né? Gatilho mental da autoridade, gatilho mental da prova social, da prova, da escassez, da reciprocidade. Se vocês chegarem em meia fase, vocês não vão levar, porque vai ter um cara que vai chegar lá no 380, no 440, e aí, meu amigo, como é que você tá? Tá aqui teu orçamento, precisa de mais alguma coisa, posso deslocar a equipe para olhar aqui o seu telhado, né? Quem tiver mais sangue no olho vai levar, tá? Quem tiver mais sangue no olho vai levar, tá? Então, pessoal, essa é a dica final que eu digo para vocês, né? Ganhe indicação de clientes, ganhe indicação de parceiros, de conhecidos, de família. Eu conheço vendedores de energia solar que dizem assim, eu não vou vender para minha família. Cara, a melhor coisa é vender para tua família. Eles confiam em ti, eles têm uma rede de contatos paralelas à tua. É uma excelente tecnologia, levando um benefício maravilhoso para alguém da tua família. Cara, por que tu não vai vender para tua família? Tu tá mentindo na negociação? Tu tá vendendo uma coisa e vai entregar outra? Qual que é o problema de vender para alguém conhecido? Então, assim, pessoal, de toda a minha experiência nesses 7 anos, são mais de 1.200 obras de energia solar, desde a parte de instalação, projeto e vendas, eu já naveguei por todos os setores da empresa, tá? A empresa começou comigo sozinho, né? Então, navegando por todos os campos da empresa, eu digo para vocês que esses 30 minutos que eu falei aqui, se vocês pegarem essas dicas, são as melhores estratégias que funcionam aí no dia a dia junto com os clientes. Só um detalhe, curtam, compartilhem, mandem isso para outras pessoas que trabalhem com vocês, porque é um conteúdo muito interessante que gera valor para todo mundo e também me ajuda, né? Porque quanto mais vocês compartilharem, curtirem, nos seguirem nas redes, então, por exemplo, eu estou simultaneamente agora no Instagram e no YouTube, né? Por que eu consegui fazer? Eu consigo dar aqui para vocês conteúdo de valor, consigo sortear curso, fazer 1001 coisa, vídeo de obras. Então, só peço isso aí para vocês, compartilhem, curtam, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos sorteando agora o curso do Caminho Solar, né? Estamos sorteando o curso
do Caminho Solar de graça para vocês. No final do mês vai ter o sorteio ao vivo aqui e eu vou divulgar o ganhador. Estamos preparando outros sorteios, então todo mês vai ter uma surpresa aqui para vocês. Então peço aí que vocês nos sigam, compartilhem e é isso aí. Em uma instalação com inversor de 75, antes de enviar o projeto fotovoltaico, eu preciso enviar um projeto para saber a viabilidade da rede elétrica. Na verdade, o que acontece? Essa é uma pergunta mais técnica e foge um pouco do nosso assunto aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou responder. O que vai determinar se você vai ter que solicitar um estudo de viabilidade ou não para a concessionária é o padrão de entrada. Então esse inversor de 75 injeta quanto? O padrão de entrada do cliente tem um disjuntor de quanto? Se o inversor de 75 injeta 115 amperes e o meu disjuntor é de 100, precisa pedir viabilidade, automaticamente vai cair em obra. Né? Eu vou ter que trocar inclusive meu padrão de entrada, entrar com o estudo de viabilidade, a concessionária provavelmente vai ainda, ela pode cobrar um percentual sobre esse ajuste de rede. Tá? Se eu tenho um disjuntor de 125, por exemplo, ou de 200, 225, não vai precisar de obra. Se eu tenho um disjuntor de 125 e vou injetar 115, tá tudo certo. Panfletagem funciona. A panfletagem ela é um marketing que a gente faz. Tem que cuidar até a empresa que tu pega, porque tem empresa que tu contrata, que subcontrata pessoas, elas entregam, tu dá 1000 panfletos, elas entregam 100 e o resto jogam fora, né? Então assim, eu acho um risco panfletagem, tá? O que eu acho que funciona? Fazer parceria com estabelecimentos, né? Então assim, vou dar um exemplo para vocês. Botar os panfletos nos caixas de restaurantes, né? Botar o panfleto numa região próxima ao teu escritório, né? Então, eu acho que assim, panfletagem mais estratégica talvez dê resultado, tá? Mas panfletagem assim avulsa, subcontratando empresas, né? Eu acho que é um método meio arcaico que não funciona tanto, né? Mas pode ser que alguma coisa dê de resultado. Mas a médio e longo prazo você não vai usar essa estratégia, né? É mais algo bem, uma ação bem mais focada, porque você não consegue abrangência. Qual é o maior medo de quem no nicho de energia solar? Eu acredito que seja com os fatores externos, né? Os fatores externos, política, acabar com a taxação, acabar com o incentivo de ICMS que a gente tem por vender kits fotovoltaicos, que a gente não paga ICMS, não paga ST, né? Então se a gente começa a mexer nisso, o preço sobe. Então tu imagina o governo agora resolver tirar o incentivo fiscal que a gente tem. A gente não paga ICMS, não paga ST, ou seja, nós podemos transportar de um estado para o outro sem pagar imposto, diferença de alíquota em nada, né? Então isso é uma vantagem muito grande, né? Porque faz com que o valor do material caia e eu consiga ser competitivo, consigo trazer para o meu cliente um retorno de investimento, 3 anos e meio, 4, 4,5. Né? Bota ICMS, bota ST, né? Nos produtos, já dá um salto. Banco bota 2% aí de inflação, o pessoal está financiando a 1,7, 1,8, a 2% ao mês de juro. O pessoal não vai fazer, o pessoal vai segurar esse investimento, vai preferir continuar pagando a conta. Tá? Uma outra coisa que interfere, a tarifa de energia. Né? Então, por exemplo, assim, o pessoal tirou a bandeira vermelha e não foi uma retirada técnica, foi uma retirada política. Ou seja, não deveria ter sido feita. Tanto que vai voltar em janeiro com mais força. Quem empreende também tem que ter autorresponsabilidade, se adaptar ao que está acontecendo e transformar problemas em soluções. Né? Então, é isso que quem empreende tem que fazer, independente do setor. Pessoal, já que era isso, então, vamos encerrar essa live por hoje, né? Já estamos dando 40 minutos. Eu não quero que seja algo muito extenso. Essas lives são para mim passar um conteúdo para vocês usarem durante a semana e, se Deus quiser, pelo resto da vida de vocês, né? E também para a gente trocar uma ideia, responder algumas perguntas, né?
Muitas lives geram novos conteúdos para as próximas semanas, então interagem comigo, eu fico muito agradecido porque a gente cria próximas lives, assuntos da nossa interação aqui depois do que eu tenho aqui para falar para você, né? Então já batemos aí 40 minutos de live, eu acho que por hoje tá bom, né? Eu tô cansadaço, mas tô aqui por vocês, né? Então, tamo junto, fiquem com Deus. Boa semana a todos, bom trabalho. Ainda temos aí meia semana para trabalhar, para bolar as estratégias, metas, objetivos, a vida deles para sempre, né? E a gente tá aí nesse setor maravilhoso, cada vez mais forte, se Deus quiser. Beleza? Fiquem com Deus, estamos juntos. Nos vemos na próxima, se Deus quiser.